Gente, é uma honra, um privilégio e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade, né? A gente ministrar a palavra do Senhor sempre é. E sabe, para mim, tô falando de verdade, eu vou ser bem sincero, eu vou falar um pouco sobre esse aspecto da vida cristã, mas sendo bem sincero, para mim não faz diferença se tem uma, 10, 15, 20 mil pessoas. A mesma empolgação que eu tenho de falar para uma pessoa individualmente sobre o Senhor, sobre a palavra dele, eu tenho para multidões. Então a gente está aqui, a gente crê que o Ver Conecta está crescendo. E independente se tem 15, 20, 30, a gente fala com a mesma empolgação, a mesma alegria, porque Deus quer alcançar a todos, amém? E todos é a junção de um mais um mais um, e assim vai. Mas eu queria, antes de começar a mesma ministração, a gente estava cantando essa música. Eu nunca mais tinha ouvido essa música. De fato, eu cantava muito essa música e fui pega de surpresa agora que relembrei, né, alguns momentos da minha vida. E eu disse, pai, como é forte essa música, né? A gente cantar a oração de consagração, né? Faça como queres. Nem sempre a gente quer o que aparentemente não é tão bom, não tão favorável. Mas quando a gente realmente se rende à vontade do Senhor, a gente sabe que ela é perfeita, né? O pastor Humberto pregou esse domingo outro na nossa igreja e ele falou algo interessante. Ele diz: Você está preparado para dizer sim ao Senhor sem mesmo antes saber do plano? E é isso, a oração de consagração é isso, né? Dizer, Pai, eu me entrego independente de, porque eu sei que o teu plano é o melhor para mim, né? Então, que a gente possa, só uma pincelada, porque essa música, de fato, a gente canta, a gente se empolga com a letra, com a melodia, e a gente, às vezes, não percebe a seriedade do que a gente está cantando, né? E fazer o que queres é em qualquer área da nossa vida, né? A gente tem que estar preparado para dizer, Senhor, o que o Senhor quiser, eu tô dentro. Eu sei que é o melhor para mim, então eu tô dentro. Amém? Então vamos lá, começar. Ó, gente, a gente vai ministrar a palavra, então a gente vai ler a Bíblia. Amém? Vocês estão preparados? A gente gosta de ler a Bíblia, né? Então vamos lá. É, há um tempo atrás, quando o Luiz conversou comigo, né, para ministrar, foi muito interessante, porque ah, o, assim, subiu logo ao meu coração algo para conversar com vocês, para compartilhar. Eu quero dizer que, na verdade, essa palavra, ela primeiro fala comigo, é algo, é um alerta para mim, né? Mas é um alerta para todos nós, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo. E é muito bom a gente falar, sim, das promessas e tudo, mas é tão bom quando o Senhor fala conosco sobre a necessidade de estarmos vigilantes, porque a gente pode ser pego de surpresa. A gente precisa estar vigilante nas coisas do Senhor para viver a vida que Deus tem para nós. Amém? O tempo está passando e a gente não pode viver de qualquer forma como cristãos, né? Porque já temos o conhecimento e muito conhecimento da palavra do Senhor, né? Da vontade de Deus. Amém? Então, quando vem meu coração, eu digo, Senhor, me ajuda, porque não é fácil falar sobre isso, mas a gente está aqui para isso, para compartilhar um pouco do que o Senhor compartilhou comigo. O tema da ministração, não sei, né? Se tivesse um tema, como o pessoal fala aí, seria não viva de aparência. Aparência, a palavra aparência refere-se ao modo como algo ou alguém se mostra ou é percebido externamente. Então, a aparência é isso, ou a gente se mostra ou alguém nos percebe. No modo de falar, no comportamento, às vezes uma expressão facial. Você já viu isso? Quando a gente chega com a cara, marido e mulher, por exemplo, né? Quando eu estou meio assim, meu marido já sabe se tem alguma coisa errada. Você está com aparência de tristeza, você está com aparência de chateação, porque é uma forma da gente, na verdade, a aparência é isso, a forma, externamente as pessoas percebem, né? As pessoas acabam criando, né, estereótipos ou vão nos conceituando às vezes por aparência. Você já passou pela situação de alguém chegar para você e dizer: você sabia que eu lhe achava muito arrogante, ou muito chato, ou muito assim, assado, só pela sua aparência?
A gente tem, infelizmente, essa tendência natural, não deveria, mas tem essa tendência da gente pré-julgar, da gente conceituar, fazer um preconceito das pessoas só pela aparência. Porque, na verdade, é assim, a gente é movido por essa questão externa, né? Do que a gente vê, de como a gente perceber as pessoas, e a gente nem sabe exatamente como ela é, mas a gente julga, e a gente tem esse erro muitas vezes, né. Mas eu quero falar hoje a respeito do aspecto ruim de viver de aparência, né, porque a gente sabe que, o mundo a gente vive num mundo que vive de aparência, não é verdade, gente? As mídias sociais, você vê, as pessoas fazem questão, né, os próprios os próprios filtros no Instagram é bizarro, chega a ser bizarro, né? Quando você vê a pessoa pessoalmente, você diz: "Meu Deus, ela tinha uma aparência de uma princesa", mas não é muito bem assim. Por quê? Porque a gente vive nesse mundo, as pessoas se preocupando com o que o outro vai falar, se preocupando com o que vai passar, qual a informação, o que é que eu quero que as pessoas saibam da minha vida. Eu não quero que elas saibam de tudo, eu não quero que elas saibam da minha vida, dos meus podres, dos meus erros, das minhas falhas, não, eu quero passar essa imagem, sabe, de perfeição. E o mundo vive essa ilusão, porque é uma verdadeira ilusão. Você querer viver de aparência, querer mostrar algo que você não é, ou você não está sendo, ou você não está vivendo. Amém? E Deus nos chamou para viver uma vida íntegra, não é isso? Uma vida íntegra, sincera, sem fingimento. Foi para isso que Deus nos chamou, Ele nos salvou. E quando eu falo assim, não é que você vai, eu quero que você entenda, não é que você vai assim, ai, eu vou agora esconder tudo. Não, você tem que ser o que você é. Deus nos fez para sermos íntegros. Nós, como cristãos, nós devemos seguir a palavra de Deus, viver pelo Espírito, e a gente vai conseguir, com a ajuda do Espírito, ter essa vida íntegra, essa vida sincera, sem fingimento, sabe? Não pensando, se eu fizer isso, vou desagradar. Se eu fizer aquilo, amados, isso é uma vida de prisão. Pessoas que vivem pensando só como os outros vão pensar, ou como eu posso agradar pessoas com a minha aparência. Eu preciso ter uma aparência de bondade, eu preciso ter uma aparência de cristão, de espiritual. Isso é prisão. E Jesus nos chamou para a liberdade. Amém? E integridade está relacionada. Então, Deus nos chamou para essa vida íntegra, né? Integridade está relacionada à honestidade, coerência. E coerência diz respeito a você ser o que você é e fazer o que você faz em qualquer situação. Estando na frente do pastor ou não, estando na frente do seu líder ou não, porque as pessoas se enganam. Existe um versículo em Provérbios 15:3, você conhece esse versículo, se você quiser abrir, mas eu já coloquei aqui para facilitar. Ele diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, eita, contemplando os maus e os bons. Que adianta, né? Agradar pessoas e desagradar aquele que está de olho, não julgando, não condenando, mas olhando as atitudes, olhando o comportamento, olhando o que você prometeu fazer e você não fez. Eu queria que Luiz colocasse a foto da maçã. Luiz, eu pedi para ele colocar uma imagem. Eu achei tão interessante essa imagem que eu encontrei. Ela diz assim: você está vendo? O que adianta o mundo te ver assim e aos olhos de Deus ser assim? Uma maçã aparentemente tão deliciosa, brilhosa, o aspecto dela perfeito. Eu já passei por isso, de pegar uma maçã pela aparência, né. "Ai, tá, essa não tem manchinha nenhuma, essa não tem machucadinho nenhum, tá linda, tá maravilhosa". Aí quando você vai abrir, o primeiro pedaço, você diz: "Não acredito, toda a maçã tá comprometida internamente". E sabe, não adianta a gente viver diante dos homens parecendo assim, perfeitos, lindo, mas com algumas coisas ainda para ajustar.
E não, isso não é condenação, mas a gente está aqui para ajustar, amém? Tem coisas que a gente precisa mudar. Todos nós temos áreas mais críticas, sabe aquelas áreas que mais frágeis, em que a gente precisa se fortalecer, para que as pessoas possam ver em nós não só a aparência, mas elas de fato vejam na aparência o reflexo do que é dentro. É isso que Deus quer para nós, amém? Então a gente não pode existir. Isso é o padrão do mundo, amados. Isso é o padrão do mundo. Tantas pessoas ricas, milionárias, que passam a imagem de felizes e que vivem numa tristeza, numa depressão profunda. E você diz: meu Deus, fulano. Isso já aconteceu isso com você, mas se você dizer assim: meu Deus, como essa pessoa está em depressão? Eu não percebi, porque ela tem uma aparência de tanta felicidade, de tanta alegria, sabe? Mas a gente precisa ter cuidado. E Deus nos chama, Deus nos dá oportunidades para a gente viver de fato como Ele quer. Coração sincero, coração verdadeiro, íntegro, sendo quem somos, aonde estivermos, porque os olhos do Senhor estão sobre nós, Ele está nos contemplando e nós precisamos agradá-lo. E agradar a Deus é com sinceridade de coração, com inteireza, com integridade. Amém? Aleluia. Gente, pode dizer amém. É estranho, né? Não ouviu amém. Glória a Deus, Deus é bom. Pastor, coloca a foto aí das bolsas aí. Eu achei interessante, nós mulheres, né? Temos não, eu não tenho esse negócio não, mas tem gente que é tem mulher que, meu Deus, as bolsas é Louis Vuitton, aquela coisa, né? Aquela aparência, quer passar uma imagem de eu tenho, eu posso, né? E aí vai lá nos. A gente dizia, pega lá do Paraguai, né? Na 25, dia 25 de março, né? Em São Paulo, e compra uma bolsa falsificada e anda com ela. E não sei o que passa na cabeça das pessoas. Tipo, quer passar uma imagem de que pode comprar um Louis Vuitton, uma Louis Vuitton, e você não. Só para passar essa imagem, viver de aparência, né? Mas é falso. É falso. Se a pessoa tem esse comportamento por causa com uma bobagem dessa, tão natural, tão fútil, né? Que é uma bolsa. É só para dizer que tem a da marca, mas é falso. E não é essa vida que Deus tem para nós. Deus quer que sejamos verdadeiros. Verdadeiros de verdade, sabe? E eu me lembrei de uma coisa. Alguém falou assim, gente, é tão engraçado que a gente tem, às vezes, dificuldade de falar a verdade, de ser sincero, de não aparentar algo que não é. A gente, às vezes, tem dificuldade pensando, de fato, nas pessoas. A gente tem que ter cuidado como a gente fala com as pessoas. A gente tem que ter cuidado como a gente aborda alguém, isso aí é indiscutível, tá? A gente está falando de crente, crente que tem o amor do Senhor nele, então tem que ter de fato misericórdia, mansidão, né? Mas às vezes a gente vive num mundo muito falso, às vezes a pessoa não tem coragem de falar a verdade. Por exemplo, é meia-noite, alguém diz assim: eu vou para casa, já é meia-noite. Não, pode ficar. No fundo, você queria dizer, não, pode, realmente tá tarde, mas a gente não diz, porque a gente fica, meu Deus, a pessoa vai ficar chateada. A gente precisa ser verdadeiro. Deus não quer que a gente viva de aparência. A gente precisa ser verdadeiro nas mínimas coisas. A gente vai aprendendo a lidar, sabe, com situações pequenas e as situações grandes vão surgindo. A gente vai sabendo lidar. Amém? Eu queria que vocês abrissem. Como é que esse é o padrão do mundo? Vida de aparência, falsidade. Mas existe um padrão bíblico. Eu queria que a gente abrisse a Bíblia em Mateus capítulo 6, versículos 1 a 5. Mateus 6, de 1 a 5. Jesus falando com a gente. É Jesus falando no Sermão do Monte, ele orientando o povo. E ele diz assim, ó: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Olha só o que Jesus está dizendo. Não adianta ser visto por homens. Se guarde disso, se preserve disso. Você não precisa disso.
Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Meu Deus está vendo. O que é que adianta, né? Exercer justiça, eu sou justo, né? Bondoso, bondade está em mim, só para ser visto pelos homens. E Jesus disse: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti. Olha só outro alerta que Jesus fala. A generosidade faz parte da nossa natureza. Nosso Pai é bom, é generoso, nós também devemos ser. Mas Jesus nos alerta: não viva de aparência, não dê esmola só para mostrar que está dando. Ô, gente, eu tenho muita dificuldade, estou falando de verdade, eu tenho muita dificuldade com o uso da mídia social por parte de algumas pessoas, sabe? Tipo, olha o que eu estou fazendo, olha, só mostrando minhas boas obras. Existem momentos que é bem interessante, tem momentos que tem que mostrar, especialmente porque Deus vai ser glorificado. As pessoas estão vendo, mas a gente sabe a diferença, é perceptível, né? A gente tem o espírito de discernimento para perceber. Quando alguém quer se engrandecer, o problema não é mostrar, o problema é você querer se engrandecer, glorificar a si mesmo, né? Quando é para a glória de Deus, sabe, é uma coisa. Agora, quando você toca a trombeta, como Jesus disse, só para dizer, estou dando esmola, estou sendo bonzinho, estou fazendo o que deve ser feito. Jesus fala, como fazem os hipócritas. Então, os hipócritas são aqueles falsos que vivem de aparência nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Ou seja, o fim é esse, é a glória para si. Então, o problema não é você falar das obras sociais, por exemplo, que a igreja faz, eu acho fundamental, que a igreja de Cristo mostre para o mundo, porque o mundo acha que a igreja só rouba, né? O mundo perdido, né? Mas é importante, mas quando é com o fim errado, com o coração, a motivação errada, Jesus disse, olha, se guarda disso. Ele diz, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, ou seja, é uma recompensa pífia, é uma recompensa só do homem, que não tem fruto nenhum, não gera nada para a eternidade. Fica só aqui, vai ser queimada, é palha. É uma obra que não tem eternidade, não tem fruto nenhum, não tem galardão, a recompensa é humana. E ele diz: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça, para ser vistos pelos homens. E eu vos digo que eles também receberam a recompensa. Então, nesses três aspectos que Jesus fala, né? Da questão da justiça, da generosidade e da oração, Jesus traz o mesmo princípio. O princípio de não viver de aparência, querendo só agradar homens, querendo só ser vistos pelos homens. Porque esse tipo de visibilidade não tem nada a ver com o céu. Esse tipo de visibilidade é terreno, é maligno, fica aqui, é carne pura. Não agrada a Deus, não glorifica a Deus e nos afasta do propósito. Amém? Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Eu queria que você abrisse agora em Atos, a gente vai ver uma situação aqui, que é Atos capítulo 5. Eu vou falar bem rápido a história. Você conhece essa história de Ananias e Safira, eu não vou ler o texto, eu vou falar sobre essa história. Já é na Nova Aliança, né? Já é no tempo da graça, Jesus já tinha ido embora, foi na época, nos Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva. A gente sabe que a igreja primitiva, ela tinha o hábito, né? Todos tinham tudo em comum, as pessoas vendiam suas propriedades, tinham tudo em comum, não havia aquele que necessitado. Todos dividiam entre si, viviam unidos, em comunhão, no partir do pão, nas orações, na doutrina. Então, a igreja primitiva era um exemplo para nós, né? Mas antes desse texto, até fala sobre a história de Barnabé, né? Que Barnabé vendeu a propriedade, foi lá, entregou aos pés dos apóstolos. E aí a gente chega em Atos capítulo 5, que é a história de Ananias e Safira, que era um casal, você sabe da história, e eles tinham a propriedade. Deixa eu dizer uma coisa a você, eles eram obrigados a vender?
Não, quando eles chegaram diante do apóstolo Pedro, ele fala assim: você não era obrigado a, a vender a propriedade, né? Mas foi isso que aconteceu. Eles venderam a propriedade e Ananias foi diante do apóstolo para entregar, né? O valor da propriedade. E ele perguntou quanto foi, e ele disse um valor e não foi o valor verdadeiro. E aí a gente sabe que foi julgamento na hora, né? Porque ele mentiu contra o Espírito Santo, foi julgamento na hora, foi morto. E horas depois chegou a esposa dele com a mesma conversa, com a mesma mentira, com a mesma vida de aparência, porque ele disse: para que mentir? Vocês não precisavam vender a propriedade. Vocês podiam vender a propriedade e ficar para vocês o dinheiro. Não precisava ser dado. Mas qual a necessidade? Eu não quero julgar. A Bíblia não fala exatamente, mas dá-se a entender que era para mostrar, né, que estava também participando, né? Mostrar diante dos homens, para mostrar a boa obra. Vendi, estou dando aqui, mas mentindo diante de Deus, tentando enganar. Olha só o que a gente lê em Provérbios: os olhos do Senhor estão toda parte. O Espírito Santo sabe de todas as coisas, ele revela, nada fica encoberto. E ele revelou isso ao apóstolo Pedro. E é tão sério isso, gente. A gente pensa assim: a gente está no tempo da graça, como se a graça fosse um álibi, né? Uma desculpa para o erro, para viver assim. Mas não, a graça é a habilidade de Deus para a gente ser sincero, é a habilidade de Deus para a gente ser íntegro, é a habilidade que Deus nos dá para resistirmos ao pecado, resistirmos a essa vida de aparência, de querer aparentar algo que não é. Não é essa vida que Deus tem para nós. Então, é um exemplo para nós. Vamos ter cuidado com o que a gente faz, com o que a gente fala, sabe? Porque isso não nos dá crédito diante de Deus. E o mais importante para nós é ter crédito diante do nosso papai, nosso pai, não é isso? Amém? Aleluia. Eu queria que você abrisse em Hebreus 4, 12 e 13. E diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta. A palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos. Ninguém está vendo o que você está pensando. Ninguém está vendo o que você está pensando, o que eu estou pensando, o que nós estamos pensando. Mas a palavra de Deus, ela é apta para discernir o que a gente está pensando. Discernimento de pensamentos e propósito de coração. Deus sabe o propósito do nosso coração quando a gente faz algo para Ele. Deus sabe o propósito do coração quando a gente fala algo para alguém, quando a gente age com alguma pessoa. Deus sabe, a palavra de Deus, ela é um espelho, ela revela, ela literalmente escancara a verdade. Escancara a realidade, né? E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Eita glória! É como eu falei, essa palavra não é de condenação, isso é uma vacina para nós, amém? Recebe essa vacina aí no seu braço e vamos em frente, vamos crescendo no Senhor, sabe? Tem muita coisa para Deus fazer através de nós, mas tem que estar limpo, tem que estar purificado, tem que estar com o pensamento certo, o propósito certo. Amados, não tem coisa melhor. Eu estava dando ontem a última aula do discipulado e foi sobre o serviço. Envolva-se. Você já deve ter dado, não sei, mas eu estava dando um envolva-se. Eu estava dizendo, gente, a minha vida todinha foi na igreja. Mas eu vou lhe dizer, servindo ao Senhor, e é com grande alegria. Mas eu confesso que muitas vezes não estava com o propósito correto. Não maldade no coração, mas às vezes era, sabe, com intenções erradas. Mas Deus disse, espera aí, vamos ajustar, porque eu quero lhe usar mais profundamente, com grandes coisas,
Amém. Coloca a foto aí do material aí, do limpeza, Henrique. Ontem eu fui na minha laundry aqui em casa. Eu vou confessar para vocês um negócio. Deixa eu mostrar a foto aí. Gente, olha aí. Alguém vai abrir aí o áudio e vai dizer qual dos recipientes aí tá cheio. Alguém aí chuta? É só um chute. Chuta aí. O verde? O vermelho. O vermelho? O azul. O azul. O azul, porque tá grande, né? Eita! Confesso uma coisa para vocês. Eu acumulei coisa vazia na laundry. Sabe quando você fica assim, vou descer, e não desce? Quando foi ontem que eu abri a laundry, eu disse, gente do céu, eu tenho que dar fim a alguns aqui que estão vazios. Quem acertou é quem disse que é o verde. O verde é o único que tá cheio. Ele não disse? Oi? Todos os outros vão pro lixo. Preste atenção. E aí veio uma nota no meu coração. A aparência é de que todos estão cheios. Ninguém sabe, é só se abrir ali dentro. Mas aparentemente todos estão ali no seu lugar, no seu ambiente de utilização, prontos para ser usados, mas vai gerar surpresa em alguns. Porque está vazio. Existe um propósito. Foi criado para um propósito, mas nem pode cumprir o propósito, porque está vazio. E aí, exatamente isso que o senhor falou comigo. Muitos estão assim, a aparência de cheios, a aparência de preparados para ser utilizados na minha casa, na minha obra, no meu reino. Mas é só aparência. Precisamos nos encher do Espírito, preparados para toda boa obra, sabe? Capacitados mesmo, na palavra, no Espírito, vivendo o que Deus tem para nós. Então, são recipientes que foram criados para um propósito, mas não vão conseguir ser úteis no propósito, porque não estão cheios. Aparentemente estão preparados, mas não estão cheios. Então, essa ilustração, eu disse, Pai, tem misericórdia de nós, né? Como corpo de Cristo. A gente não pode entrar na onda do mundo, sabe? A gente tem tanta gente nas igrejas com aparência de crente, com aparência de piedade. E sabe que isso tem afastado as pessoas do evangelho, porque ela tem só aparência, mas quando ela vai comer o salzinho do dia a dia com a família, quando ela passa por pressão no trabalho, quando ela passa quando alguém xinga, quando alguém fala, aí revela a verdade. E a verdade não está tão boazinha, como Jesus falou, né? Hipócrita, sepulcaiado. Aparentemente muito bom, muito bonito, mas vazio, podre por dentro. Amém que não é ninguém aqui. Como eu falei para vocês, é só uma vacina para nós. Vamos examinar nossas atitudes, nossos pensamentos, nossa intenção do coração, nosso propósito do coração, para não querer só agradar homens. Sabe, amados, a gente precisa ter um relacionamento bom com as pessoas. A gente precisa ter um relacionamento bom com os nossos líderes. Nós precisamos servir a nossa igreja local. Isso aí é indiscutível. A questão é a nossa intenção do coração, porque Deus vê isso. Lá em 1 Samuel 16, a gente tem a história de Samuel que foi ungir o novo rei, né? Deus já tinha rejeitado Saul. E aí Deus disse, Samuel, vai lá na casa de Jessé e tal, você sabe da história. E eu acho interessante que quando o versículo fala que, deixa eu ver até, eu vou ter até aqui a referência. O versículo 6, ele diz, e assim que Samuel viu Eliabe. Ou seja, ele foi atraído
pela aparência, pelo visual. Ele, sabe, hoje em dia eles diriam assim, uau, né? Tipo, é esse grandão, esse homem, esse aí é o novo rei de Israel. Ele nem parou para perceber no espírito. Nem, ele foi atraído pela aparência, sabe? E Deus rapidamente corrigiu o profeta Samuel, amado. Profeta Samuel, nenhuma das suas profecias foi por terra, tudo se cumpriu. E ele errou. Imagina nós, né? Tô brincando. Mas nós temos o Espírito Santo, ele não tinha dentro. Mas sabe, amados, ele foi enganado pela aparência. E Deus falou assim: olha, Samuel, não é esse aí, não. Porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está aparentando. Eu vejo o que está no coração. Então, na verdade, essa palavra é para a gente se cuidar mesmo, despertar, sabe? Despertar para uma responsabilidade maior, um temor maior, um temor diante do que a gente já se comprometeu com o Senhor, de onde a gente já chegou, a gente sabe que tem caminhos maiores, tem pensamentos mais altos para nós, né? E a gente precisa estar preparado de fato, sabe? Como aquele sabão líquido verde, cheinho, preparado para ser usado. A aparência revela a verdade interior. E é isso que Deus quer para nós. Amém? Nós não precisamos viver uma vida de aparência, porque tudo isso passa, amado. Isso aqui é passageiro. Isso é só um tempo. Isso é uma gota no oceano chamado eternidade. Isso aqui é só uma gotinha. E a gente precisa estar agradando o nosso Pai. Amém? Então precisamos viver de forma sincera, íntegra, sabe? Em 2 Coríntios 8:21, diz assim: pois estamos cuidando do que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Então a gente tem que fazer de forma honesta, diante de Deus, diante dos homens, sabe? Que Deus vê isso. E para terminar, Provérbios 20, versículo 7 diz: o homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes seus filhos. Eita glória! O homem justo vive uma vida íntegra, sem querer viver de aparência, mas não, sendo íntegro, verdadeiro, inteiro, sincero, honesto, sabe? E é isso que agrada a Deus. E se isso agrada a Deus, a gente precisa perseguir isso, sabe? Isso não deve ser um peso para nós, porque se nós somos filhos, nós temos o Espírito em nós podemos manifestar o fruto do Espírito, nós podemos ser quem Deus nos criou para ser. A nossa nova natureza nos habilita a fazer isso, amém? A ser verdadeiro, a ser íntegro, viver de sinceridade na nossa família, na nossa igreja, na nossa comunidade, no nosso trabalho. As pessoas precisam ver em nós, saber que ela pode estar aqui com você e na hora que ela sair, você não vai deixar de ser a mesma pessoa, ou vai deixar de falar a mesma coisa que falou. Aquela pessoa que tem duas caras, ou aquela pessoa que senta diz uma coisa, levanta diz outra. Não, amados, isso não é para nós. Vida dupla não é para o crente. Nós precisamos viver de forma digna. Amém? Deus nos ama e Deus nos chama para essa vida digna, sem falsidade, sem vida de aparência, mas glorificando a Deus com a nossa vida e alcançando, influenciando pessoas com essa verdade que está em nós. Amém? Aleluia! Era isso. Passou daqui já não. Já é invenção humana, como diz a história, brincadeira. Amém. Que eu desejo, né, de fato, que vocês possam ter recebido com mansidão essa palavra. A palavra do Senhor diz isso, né? Que a gente precisa receber com mansidão, porque essa palavra salva as nossas almas. Salva. Então, recebe com mansidão, sabe? Com alegria, sabendo que é o Senhor nos alertando, nos dizendo: ó, filho, vamos ajustar aqui, ajusta acolá, e vai dar tudo certo. Amém? Eu queria orar por vocês. Amém? Pai, obrigada, Senhor. Você é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Não há um homem, um Deus tão bom como o Senhor. Nós podemos confiar no Senhor, nós podemos confiar na tua bondade
Eu te agradeço, Senhor, porque nessa noite o Senhor nos chama para perto, Pai. Como aquele pai que ama, aquele pai que quer ver o filho deslanchando, avançando, voando naquilo que tem para ele. Obrigada porque os teus propósitos, os teus chamados para nós, para cada um de nós aqui, Senhor, é um propósito grande, é um chamado grande, mas sabemos que nós precisamos estar preparados, Pai. Nós precisamos estar purificados, vivendo a vida íntegra, sem ser uma vida de aparência, aparentando ser uma coisa sem ser, Pai. Mas nós queremos ser tudo aquilo que o Senhor planejou para sermos, Pai. Essa é a nossa vontade, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos, para que cada um nessa noite possa refletir e dizer: Espírito Santo, o que é que eu preciso melhorar? Aonde eu preciso ajustar? É noite de ajustes, Pai. Eu te agradeço, porque o Senhor quer sempre o melhor para nós. O teu plano é perfeito para a nossa vida, Pai. E nós consagramos mais uma vez a nossa vida ao Senhor e dizemos: Pai, faça como queres. Nós queremos viver a tua vontade, nós queremos viver o que o Senhor quer para nós, Pai. E nós te agradecemos pela tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Nós cremos na tua palavra, tudo vai passar, Pai, mas a tua palavra permanecerá. E nós queremos enaltecer a tua palavra, porque ela é a verdade, ela não muda, ela não mente, Pai, ela é tão real, Senhor, ela é tão atual para nós. E nós queremos dizer que nós confiamos e nós queremos viver segundo a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.